Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro módulo do nosso curso gratuito, curso de excelência para a redação do Enem. Neste módulo, nós vamos falar sobre compreensão e abordagem do tema da redação. Se você não entender bem esse conteúdo, aí corre um sério risco de você cometer algo chamado tangenciamento temático. Eu nem estou me referindo ao fuga ao tema. Fuga ao tema é mais difícil. Acontece, mas é mais difícil. Agora, com gente grande, com gente boa, acontece algo chamado tangenciamento temático. E se isso acontecer com você, por mais preparado que você esteja, caso você não estivesse dentro desse curso, porque estando aqui nesse curso, isso não vai acontecer com você, tá? Posso garantir, se você seguir minhas orientações, você não vai tangenciar o tema da redação, tá bom? Mas vamos imaginar o seguinte cenário. Você se preparou com qualidade, sabe construir uma boa redação, mas não houve a preocupação durante seu treinamento de que você entendesse com muita clareza como fazer para definitivamente não cometer o chamado tangenciamento. Aí no dia da redação, isso pode acontecer com você. Eu já vi muita gente boa que depois me conhece, né, vem estudar comigo e diz assim, professor, eu sei fazer uma redação, mas eu tangenciei no dia. E sabe o que acontece com quem comete um tangenciamento? Perde imediatamente 480 pontos. Então uma redação que comete tangenciamento só pode alcançar no máximo 520 pontos. E aí é difícil tirar o máximo, né? Você sabe que é difícil tirar o máximo. Então, se só tira no máximo 520, aí é provável que fique com 480, com 440, às vezes com 400, porque ainda pode ser que perca pontos na competência 1 de gramática e convenção de escrita, não é? E também na competência 4, que é a competência da coesão. A competência 1 e a 4 não são afetadas pelo tangenciamento. As competências 2, 3 e 5 são diretamente afetadas, tá? Então, para quem comete o tangenciamento, perde 160 pontos na competência 2, 160 pontos na competência 3 e 160 pontos na competência 5. É trágico, é terrível e você vai aprender neste módulo como compreender e como garantir a abordagem completa do tema da redação, tá bom? Então agora eu te convido aqui para acompanhar comigo na tela do meu computador, eu vou projetar para você a minha tela e eu vou orientar você de maneira correta, de maneira adequada, para que tangenciamento não seja uma realidade na sua vida, para que o tangenciamento passe muito longe de você, tá bom? Então vem para a tela aqui comigo. Muito bem, antes de efetivamente te dar o passo a passo, a trajetória que você deve percorrer para garantir que não vai tangenciar o tema da redação, eu preciso que você entenda alguns conceitos. Então esses conceitos são área temática, assunto e tema. Na verdade, área temática aqui ó, não é um conceito do Enem, linguagem do Enem. Para a produção de texto, realmente conta isso daqui, assunto e tema, tá? São coisas diferentes, a gente vai entender isso daqui. Qualquer professor de redação vai fazer a distinção entre assunto e tema. Isso aqui é básico do estudo da redação. Agora, eu quero que você já entenda esse conceito aqui de área temática, porque nós vamos precisar dele futuramente. E já que eu estou falando de assunto e tema, faz sentido agora, ao falar de assunto e tema, também já falar de área temática. Vamos precisar muito desse conceito para trabalhar a parte de repertório sociocultural, tá bom? Então, assim, na prática, pode ser que o assunto e o tema aqui seja a mesma coisa, porque a área temática, na verdade, que a área temática e o assunto seja a mesma coisa, tá? Pode ser, porque a área temática é um conceito meu que eu desenvolvi para trabalhar com meus alunos, ok? Então, mas pode ser também que a área temática seja mais abrangente ainda que o assunto. Deixa eu te dar aqui um exemplo visual. Então, às vezes pode ser que o assunto e a área temática seja a mesma coisa aqui, ó, ok? Mas idealmente falando, nós temos mais abrangente a área temática, aí você faz um recorte, tem o assunto dentro, né? E um terceiro recorte, um segundo recorte, você vai encontrar o tema. O tema é o mais específico, depois o assunto, depois a área temática. Então, se você quiser esquecer a área temática, você vai ter que entender que existe assunto e tema, tá bom? Mas eu vou te explicar melhor aqui para que você já comece a fixar esse entendimento desse conceito de área temática. Nós vamos precisar dele futuramente. Isso vai ajudar muito você daqui para frente, tá? Então pensa assim, a área temática é o mais amplo, depois o mais restrito é o assunto e o mais restrito ainda, o mais específico ainda é o tema, ok? Vamos lá, deixa eu te mostrar para você aqui na prática, olha só. Área temática, que é violência. Depois eu vou explicar para você quais são as áreas temáticas que eu mapeei, que o Enem costuma trabalhar. Como é que eu mapeei isso? Olhando para todos os temas de redação do Enem, de 1998 até 2019. Estou gravando esse curso em 2020, né? Então até 2019. Já são aí muitas edições do Enem, já são 22 edições do Enem, se não me falha a memória, né? Então eu consegui olhar para todos os temas de redação do Enem e mapeei ali 7 áreas que o Enem já usou. 7 áreas. Vou falar aqui para você. Intolerância, violência, desigualdade, educação, meio ambiente, cidadania, internet. Essas 7 áreas já foram exploradas pelo Enem para a construção de temas de redação. Eu acrescentei mais uma,
imaginando que ela pode sair a qualquer momento, que é a área temática da saúde, mas nunca caiu. Então, a gente vai trabalhar com 8 áreas temáticas aqui, porque existem muitas questões ligadas à saúde que são importantes e pode ser que em algum momento elas apareçam, tá bom? Então é isso. A violência é uma área temática. Violência. Agora veja só como eu consigo fazer a diferença entre área temática, violência e assunto. Qual é o assunto? Violência contra a mulher. Ok? Então eu já pego aqui, violência contra a mulher é o assunto. Não é qualquer violência, violência contra a mulher. Já fiz um recorte, ficou mais específico. Violência contra a mulher é assunto. Ok? E aí, mas professor, mas isso já não é o tema? Não, o tema é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Bom, nesse caso, a palavra persistência ou a ideia de persistência faz parte do tema. E se você não tratar essa ideia, aí você não está fazendo a abordagem completa da redação, tá bom? Eu limpei a tela aqui, deixa eu voltar aqui. O que é violência? Área temática. Qual que é o recorte? Depois, não é qualquer violência, é violência contra a mulher. O que é isso aqui? Assunto. E qual é o tema? O tema é tudo, a frase temática é toda. Porque se você falar só de violência contra a mulher, você está falando só do assunto. Se você falar só de violência de modo geral, aí você está falando só da área temática, tá? Então, para você fazer uma abordagem completa, você tem que falar da persistência da violência contra a mulher. E aí, veja só, se você não falar... Lembra bem, na sociedade brasileira também faz parte do tema. Mas se você não falar em nenhum momento que essa realidade é na sociedade brasileira, não haverá problema desde que você não deixe claro que está tratando de uma realidade de um outro país. Então, digamos que em nenhum momento você falou da sociedade brasileira, mas você falou da persistência da violência contra a mulher. Existe um entendimento para o Enem de que está subentendido que você está falando do Brasil, entendeu? Então, isso não é tão prejudicial quando o aluno esquece de mencionar, tá? Sociedade brasileira é uma ideia, mas normalmente vem a palavra Brasil. Por exemplo, vou te mostrar aqui já, nesse daqui. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, ok? O aluno falou só de caminhos para combater a intolerância religiosa, mas ele não falou de Brasil. Vai ter prejuízo se ele não deixar claro que estava tratando de um outro país, não tem problema nenhum. Legal? Beleza, então? Tá tudo certo até agora? Vamos voltar aqui. Qual é nesse caso aqui do Enem 2015, tá? Esse aqui é o Enem 2015. Deixa eu colocar aqui. Qual que é a área temática? Violência. Qual que é o assunto? Violência contra a mulher. Qual que é o tema? É tudo. É a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O que eu vou mostrar para você na próxima aula é como você garantir que vai tratar de todo o tema, de toda a frase temática. Não vai falar só da área temática e nem vai falar só do assunto, porque aí você vai estar cometendo uma tangência, tá? Um tangenciamento, melhor dizendo. E aí vai ser complicado demais. Beleza, então vamos pegar aqui. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Qual que é a área temática? A área temática agora é a área temática da intolerância, ok? Essa é a área temática, intolerância. Qual que é o tema? O tema é tudo, mas qual que é o assunto? O tema tem um assunto, né? Qual que é o assunto? Intolerância religiosa, não é qualquer tipo de intolerância. E qual que é o tema? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Professor, mas será que o tema não é só intolerância religiosa? Não, porque se você não apresentar caminhos para combater... Se você não apresentar esses caminhos para combater, você não fez a abordagem completa do tema da redação. Fique tranquila, minha querida aluna, eu vou ensinar como fazer isso. Por enquanto, só quero que você entenda a diferença entre área temática, assunto e tema, tá? Esse conceito é importante. Só quero que você entenda isso, tá? Então, vamos recapitular. Qual que é a área temática? Intolerância. Qual que é o assunto? Intolerância religiosa. Qual que é o tema? Caminhos para combater a intolerância religiosa. Professor, se eu esquecer Brasil, você não vai esquecer. Não é para esquecer, mas se esquecer, isso não vai te causar prejuízo, tá? Não é para esquecer. Tá aqui no tema, você vai colocar também lá. Beleza? Professor, se eu esquecer a palavra caminhos, agora aí com certeza vai te causar prejuízo, tá legal? Se a redação apresentar só intolerância religiosa no Brasil ou só intolerância religiosa sem apresentar caminhos para combater, aí não cumpriu, não abordou por completo a frase temática, tá beleza? Vamos pegar aqui mais um exemplo. Só para contextualizar, isso aqui é 2016, tá? 2016, eu peguei 2015 para cá. Aqui é 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Professor, e agora? Qual que é a área temática? Olha, nós temos duas possibilidades de enquadrar esse tema aqui, ok? Como fala em formação educacional, eu posso enquadrar logo na área de educação. Pronto, enquadrei na área de educação, minha área temática é educação. Se você quiser, como esse é um tema que fala sobre desafios para a formação educacional de surdo no Brasil, aí se o aluno quiser, ele pode também enquadrar esse tema dentro da área temática da desigualdade. Por quê? É só parte da perspectiva de que o aluno surdo não tem as mesmas condições de igualdade para o aprendizado. Beleza? Então, se você quiser, você pode encarar tanto pela perspectiva da área temática da
da formação educacional, da educação, né, quanto da desigualdade também, beleza? Vou colocar aqui por enquanto na área temática da educação, porque eu acho que é mais oportuno, no caso, quando você for escrever essa redação, buscar repertório sociocultural da área temática da educação. Fica tranquilo que eu vou ensinar para você associar esse conceito de área temática com a formação de repertório sociocultural, tá? Fica tranquilo que eu vou ensinar isso aí mais para frente no treinamento, beleza? Legal, então vamos lá, área temática, vamos chamar de educação. Qual que é o tema? Educação de surdos. Desculpa, o assunto, não é o tema. Qual que é o assunto? Educação de surdos. E qual que é o tema? Professor, mas o tema não é educação de surdos, formação educacional de surdos? Não. O tema é desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Ou seja, se você não apresentar desafios nesse processo de formação do surdo, se você não apresentar esses desafios, você não fez a abordagem completa, tá bom? Então, área temática, educação, assunto, formação, educação de surdos, ou formação educacional de surdos, e tema, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Professor, se eu não mencionar a palavra Brasil, não vai ter prejuízo na nota, né? Mas não é para esquecer, tá aqui no tema, vai colocar na redação também, beleza? Isso aqui é 2017, portanto, vamos pegar agora 2018. Aqui foi terrível, Ave Maria, meu pai amado. O que houve de tangenciamento aqui não está na história do Enem, só nesse 2018 aqui, né? O Enem que mais houve tangenciamento na história. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ó, a frase é quilométrica para começar, né? Área temática. Você ainda vai entender. Se você está chegando aqui agora, se você já é meu aluno, né, me acompanha pelo YouTube, de repente assistiu minhas lives, então você já conhece esse conceito de área temática. Se você não conhece ainda, você vai estar conhecendo agora. Eu já mencionei para você 3 áreas temáticas. 2015 foi violência, 2016 foi intolerância, 2017 educação e agora 2018 qual é a área temática? Internet. A área temática é a internet. Qual que é o assunto? Manipulação do comportamento na internet. Né? Vamos chamar assim, manipulação do comportamento na internet. Esse é o assunto. Professor, mas isso aí não é tema? Não, porque nós temos um recorte mais específico. A manipulação do comportamento do usuário na internet se dá pelo controle de dados. Então, veja que a frase temática é grande e tudo isso aqui tem que ser tratado na redação. Manipulação do comportamento tem que ser tratado, controle de dados tem que ser tratado e internet tem que ser tratado, tá vendo? Então, o que aconteceu aqui em 2018? Muita gente focou na manipulação do comportamento na internet e não tratou aqui, olha, desse bendito controle de dados. E assim, foi desastroso esse Enem, tá? Foi bem desastroso. Não sei se você fez ou não, mas se você fez esse Enem em 2018, você deve conhecer alguém que cometeu tangenciamento, tá? De tão grave que foi essa situação, tá bom? Então, só para a gente fechar aqui, área temática, internet. Assunto, manipulação do comportamento do usuário na internet. Tema, manipulação do comportamento do usuário na internet pelo controle de dados. Então, tem uma restrição aí, não é qualquer tipo de manipulação. É manipulação pelos dados que os próprios usuários fornecem, tá beleza? Chegamos aqui, né? Uma frase temática bem curta, aqui, bem tranquila. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que nós temos aqui? E a área temática? Às vezes a ideia da área temática já vem no tema, né? Mas às vezes não. Por exemplo, aqui, ó, a área temática está aqui. Aqui é o 2018. Está aqui a área temática, internet. Mas e essa daqui agora? Vamos pegar aqui 2019. Do que é Enem 2019. Vou pegar aqui 2019. Cadê? Qual é a área temática? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aqui eu vou enquadrar dentro da área temática da cidadania. Tá bom? Você que está me assistindo agora, não julga a minha letra não, tá? É porque eu estou escrevendo numa mesa digitalizadora e aí nunca aprendo a escrever nessas mesinhas aqui. Como uma questão que trata de direitos e deveres, vamos tratar a cidadania só nesse sentido, direito e dever do cidadão, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, se a gente pegar por este viés, eu coloco dentro da área temática da cidadania, tá? Então, na hora de buscar repertório sociocultural, eu vou enquadrar esse tema na área temática da cidadania e ir lá na área temática da cidadania buscar o meu repertório sociocultural, ok? Tá, então a área temática, cidadania. Qual que é o assunto? Acesso ao cinema. E qual que é o tema? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Porque se falar só de acesso ao cinema no Brasil, mas não mencionar o conceito de democratização, a ideia de democratização, não houve abordagem completa do tema, tá beleza? Tranquilo mesmo? Tudo certo? Deixa eu já te dar uma regrinha aqui de ouro. Olha como eu anotei aqui, regra de ouro. Como é que você pode garantir a abordagem completa do tema da redação, tá? A gente ainda vai ver o passo a passo lá na frente, tá? Eu vou te dar o passo a passo para compreender a frase temática e vamos tocar de novo nesse ponto, mas já quero antecipar com você essa regra aqui, ó. Pouca gente sabe, mas o Enem tem uma regra. Qual que é a regra? Se você
usar a frase temática, o próprio tema, na introdução, já por exemplo, mesmo que seja parafraseado, você pode fazer ligeiras alterações na frase temática, mas se você usar a frase temática, você já garantiu a abordagem do tema, tá? Você já garantiu. Então essa é uma regrinha, por questão de segurança, quando você não quer se arriscar, você já usa a própria frase temática na introdução, e aí o avaliador já entende que você fez a abordagem temática, a abordagem completa do tema da redação. Dá uma olhada, por exemplo, nessa estrutura de introdução, né, aqui, para a gente verificar o seguinte, ó. Tanto nacional quanto internacionalmente, o Brasil ainda é visto e celebrado como um país do futuro. Entretanto, a indesejável realidade tá vendo espaço aqui? Sabe por que eu oriento o aluno a ter um padrão de introdução? Porque aqui ele pode colocar o tema, entendeu? Por exemplo, posso colocar aqui, ó, a indesejável realidade da não democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tá vendo aqui? Quando eu coloco essa frase temática, desse jeito, lá era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu coloquei o não para problematizar. A não democratização do acesso ao cinema no Brasil. Na verdade, eu estou usando a frase temática e isso já me garante a abordagem completa do tema da redação, tá? Então, usar a frase temática na introdução já garante a abordagem do tema. Pouca gente sabe disso, estou te dando a regrinha de ouro. Se você quiser seguir essa margem de segurança, você pode seguir, que aí já é assim. Olha, só para você ter uma ideia, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu recebi um aluno, né? E ele tinha cometido 2 tangenciamentos em 2017 e 2018. 2 tangenciamentos. Em 2018 ele tinha percebido que era um tangenciamento, porque ele me comentou comigo. Depois de muito tempo ele falou assim, professor, só não sabe de uma coisa. Eu fui olhar minha nota de 2017, também foi um tangenciamento, ou seja, ele tangenciou 2017, 2018. E aí, veja, quando ele foi escrever o Enem em 2019, ele já usou logo essa regrinha de ouro. Então ele colocou logo o tema da redação na introdução, para não ter perigo mais de tangenciar, tá? Então aqui são espaços dos argumentos, né? Então você coloca o problema aqui, tema problema, né? A não democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí diz que persiste, seja pelo argumento 1, seja pelo argumento 2. Então isso aqui é a maneira de antecipar os argumentos. Eu vou falar com você mais pra frente sobre isso, beleza? Agora, olha só, dá uma olhada aqui em uma das minhas alunas, que foi que ela fez na introdução dela. Presta atenção, acompanha comigo. Deixa eu ver se tá... Não, é aqui mesmo. Tanto nacional quanto internacionalmente, o Brasil ainda é visto e celebrado como o país do futuro. Olha só, ela está aproveitando essa ideia. Só que ela não vai escrever do mesmo jeito, ela vai adaptar, tá? Tanto nacional quanto internacionalmente, o Brasil ainda é visto e celebrado como o país do futuro. Entretanto, várias são as problemáticas enfrentadas por esse país considerado tão promissor, dentre as quais se destaca, olha aqui, a indesejável realidade, ó, de quê? Da falta, olha só como ela problematizou, colocou falta de democratização do acesso ao cinema. Tá vendo? Pronto. Isso aqui já garante a abordagem completa. Beleza? Então, é uma margem de segurança que o candidato pode ter, usar a própria frase temática já na introdução. Beleza? Você pode parafrasear? Pode. Né? Você pode dizer assim, por exemplo, ó, a indesejável realidade da falta de acesso ao cinema. Não sei se falta de acesso ao cinema é o mesmo que a falta de democratização do acesso, tá? Mas eu estou dizendo que você pode parafrasear. Se tiver o mesmo sentido, tudo bem. Eu vou te ensinar a parafrasear na próxima aula, beleza? Então, se você não quiser usar a frase literal, você pode usar a paráfrase da frase. Mas pode usar literalmente, não tem problema nenhum. Nesse caso aqui, olha, o avaliador já sabe que essa redação não é tangente, porque ele viu a frase temática aqui, tá bom? Bom, eu ainda tenho mais redações aqui para analisar, acho que eu vou analisar só mais uma, para a gente enxergar aqui a abordagem do tema, tá? Para não ficar tão demorado. Há outras redações ainda, mas eu acho que já ficou muito claro para você o que é a diferença entre área temática, assunto e tema, e a regrinha de ouro que eu já estou antecipando. Eu ainda vou tratar mais desse fenômeno para frente. Eu ainda vou mencionar mais essa regrinha de ouro, mas já estou antecipando aqui para você, tá? Vamos só verificar aqui se a gente já consegue enxergar a abordagem do tema aqui na introdução. Vamos ver aqui. Ao produzir o poema Versos Íntimos, o escritor Augusto dos Anjos expressou poeticamente os sentimentos de decepção e pessimismo em relação às relações sociais. Com efeito, ao olhar para a manipulação, eu tenho em 2018, tá? Para a manipulação comportamental do usuário de internet, manipulação do comportamento do usuário da internet, né? Só está falando controle de dados, não tem controle de dados ainda. Que persiste, seja pela falta de aceitação crítica de informações pelos brasileiros, seja pela negligência de proprietários de meios comunicativos, constata-se certo pareamento da crítica contida nesse poema com a realidade tupiniquim. Assim, convém analisar essas causas para alinhá-las a uma proposta de intervenção. Olha só, nós não temos aqui controle de dados, tá? Nós só temos aqui, ó, deixa eu pegar aqui, manipulação, aqui, ó, comportamental, que é do comportamento do usuário de internet. Nós não temos controle de dados, beleza? Então, a abordagem ainda não foi garantida. Por que eu estou trazendo essa redação aqui para você? Porque você pode também fazer isso. Não mencionar a frase temática toda, tá?
Mas só que você vai ter que ter a consciência de que ainda vai ser necessário usar a frase temática mais para frente. Usar o restante da expressão que não foi utilizada, tá? Você vai ter que abordar isso. Outra coisa, não precisa usar a mesma palavra, você tem que usar a ideia. Eu não preciso usar necessariamente controle de dados, a expressão controle de dados, mas eu preciso trabalhar essa ideia de controle de dados, tá ok? Então vamos continuar lendo a redação, porque a abordagem ainda não está completa. Vamos lá. Sob esse viés, é necessário destacar a pouca disposição dos brasileiros em verificar a pertinência de informações e a intencionalidade de aparições de notícias, o que engaja a permanência do controle comportamental. Opa! Controle comportamental já é sinônimo de controle de dados, tá? Do usuário, olha. Aqui eu já posso dizer que houve a abordagem completa, tá bom? Sobre isso, de acordo com o geógrafo brasileiro Milton Santos, aí vem maior repertório sociocultural, né? Vou pular para cá. Nesse sentido, a passividade da população brasileira faz informações nocivas. Dessa maneira, pessoas distanciam-se de fatos e tal. Ou seja, aqui eu já consigo verificar a parte que estava faltando. Era controle de dados, mas controle comportamental já serve, já é sinônimo para controle de dados, ok? Bom, não vou mais continuar lendo a redação porque você já entendeu o processo, tá bom? Muito bem, finalizamos aqui então a nossa primeira aula. Eu já espero você lá na segunda aula, em que vamos falar sobre as etapas da compreensão do tema, tá? Então essa primeira aula foi para a gente discutir área temática, assunto e tema. São conceitos importantes. Você precisava disso. A área temática eu nem trata disso, né? Conforme eu expliquei. A área temática é um conceito que eu criei para ajudar o aluno a pensar o repertório sociocultural e desde agora, para falar junto com assunto e tema, eu já preciso que você também aprenda o conceito de área temática. Então o Enem tem basicamente a ideia de assunto e de tema, tá? E agora, na segunda aula desse módulo, eu vou mostrar as etapas, o passo a passo que você deve seguir para definitivamente entender como que você pode, além de compreender, garantir a abordagem completa do tema da redação. Vamos lá? Espero por você!